Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro vídeo da nossa playlist sobre serviços prestados, beleza? Para quem não sabe, meu nome é Paulo Campanha e eu sou desenvolvedor de programação em VBA em Excel. Eu presto serviço de programação de fato em VBA, tá? Para automatizações de planilhas já existentes, tá? Quando o cliente já tem uma planilha que ele trabalha, muitas vezes ele trabalha na matriz de uma empresa que já vem uma planilha pronta dessa empresa, tá? E ele precisa realizar tarefas cotidianas que são sempre do mesmo jeito, que seguem padrões, que é só você ficar copiando e colando informações de um lugar para o outro, ficar mudando configurações para melhor leitura, visibilidade, fazer uma análise de dados que já pode ser feito de uma forma automatizada, que você não precisa de um ser humano pensando por trás, né? Então, ou também a gente também presta o serviço de desenvolver uma planilha do zero, tá? Como foi o caso dessa planilha aqui, desse exemplo que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é de uma loja que, dentre outras coisas, ela presta serviço de personalização de produtos a laser, no sentido de produtos de metal, né? De produtos, garrafas e copos térmicos, tá? Alguns plásticos também. Essa loja, ela vende com a própria marca, tá? Produtos desse tipo. E ela também aceita produtos trazidos de fora, como está em alta, produtos Stanley, né? Por exemplo, né? Como essa loja possui um equipamento a laser, então eles prestam esse serviço também para pessoas que trazem os produtos de fora. Então, além dos próprios produtos que eles comercializam, eles também prestam serviço para produtos trazidos de fora. E daí eles precisavam de uma planilha para poder criar esses exemplos, esses mockups, né? Essas imagens para o cliente poder ver como que ficaria a personalização e também para poder dar as sugestões para os clientes, né? Porque muitas vezes eles vêm querendo personalizar e não sabem como, né? Não sabem o que fazer. Então a gente precisava criar uma planilha para essa loja para eles poderem de uma forma simples, rápida, sem muita complicação, atender o cliente ali na hora e mostrar, né, simular como que ficaria e dar opções, né, de personalizações. Então, vou mostrar para vocês como ficou esse trabalho, mas por questões éticas, tá, eu não mostro a parte de programação, tá, porque as planilhas que eu faço, elas têm caráter particular, né, elas são personalizadas de fato para cada necessidade de cada cliente, tá, eu não sou um vendedor de planilhas, eu não tenho uma cartela de planilhas prontas para vender e nem é o meu intuito criar essa cartela de planilhas prontas para vender. O meu trabalho é desenvolver, é criar, tá? Eu sou um desenvolvedor de programação em VBA no Excel. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, essa planilha, quando ela é aberta, ela já começa nessa aba, tá? Funcionando dessa forma. Aqui para essa planilha, a gente não se preocupou tanto com a parte visual, de ficar algo muito bonito, muito profissional, porque a gente precisava de vários fatores envolvidos aqui, então a gente queria uma coisa simples, rápida e funcional, tá? Então aqui, como que funciona? Quando você entra na planilha, ela tá toda limpa dessa forma. Aqui, ela indica para o usuário, né, ó, clicar na fonte desejada, tá? Por quê? Porque aqui você tem um passo a passo a ser seguido. Escrever nome nas linhas verdes. Aí uma observação embaixo. Automaticamente o Excel colocará iniciais maiúsculas. Por quê? Porque a gente tem um problema de padronização. Cada funcionário da loja vai trabalhar de um jeito, vai escrever de um jeito. Nem todo mundo tem a mesma artimanha, as mesmas técnicas para mexer em computador. Então a gente precisava padronizar, criar um padrão para evitar discussão com o cliente. Então a gente criou uma rotininha onde, após a pessoa escrever, ele sempre vai deixar apenas com as iniciais maiúsculas, certo? E daí aqui tem essa outra linha informando. Escolher se será em uma ou duas linhas. Por quê? Porque a pessoa pode personalizar escrevendo tudo numa linha só ou quebrado em duas linhas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor então que eu vou personalizar o meu nome, Paulo, e eu quero em duas linhas, Paulo Campanha. Aí aqui faz sentido, a partir de agora faz sentido, ou clicar na fonte desejada. Quando você escreve o seu texto que você vai personalizar no seu produto, ele te dá aqui várias opções de fontes pré-definidas para os clientes escolherem qual fonte que ele vai querer. Então vamos supor que eu vou escolher essa daqui, eu gosto dessa fonte. Quando você clica nela, ele pinta desta forma para indicar para você que você selecionou essa fonte e ele automaticamente joga essa fonte configurada aqui aonde você acabou de escrever. Se você tentar já clicar direto no botão simular personalizações, ele vai jogar uma mensagem na tela para você. Você deve inserir nome do cliente para contato. Então você tem que vir aqui e escrever o nome. Vou colocar aqui nome do cliente. Vou dar um enter, beleza?
Aí aqui embaixo você tem que colocar o WhatsApp do cliente, porque você pode ter alguma dúvida. A pessoa que vai realizar a personalização depois, que vai trabalhar com o laser, que não é o mesmo funcionário que vai atender o cliente lá no balcão, essa pessoa pode ter alguma dúvida na hora de realizar a personalização. Então, de repente, o executor da ação de personalização precisa entrar em contato com o cliente para tirar uma dúvida. Ou às vezes até enviar uma arte feita depois em CorelDRAW, seja lá qual software seja, para simular melhor como que fica. Porque aqui dentro do Excel, obviamente, que você tem limitações. Então, de repente, dentro do software mais apropriado, a pessoa que vai ali realizar o serviço, ela pode fazer esse mockup, né, esse layout dentro do software e apresentar para o cliente via WhatsApp. Então aqui a pessoa tem que, vamos supor que o atendente clica em simular personalização. Ele também vai disparar uma mensagem obrigando a pessoa a inserir um número de telefone, tá? Então aqui vamos supor que a gente coloca um número igual assim. Aí a gente clica em simular personalização. Aí ele vem para essa segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente tem todos os mockupzinhos dos produtos que são vendidos na loja, tá? Que estão nessas duas primeiras linhas. Então, o funcionário tem que selecionar qual produto que ele vai querer personalizar. Ou aqui embaixo também, a gente já deixou mockups de alguns produtos Stanley, que são os mais pedidos pelos clientes, né? Então, essa loja não vende o produto Stanley, mas como ela oferece o serviço para quem traz de fora, então a gente criou códigos, né, para esses produtos, para a gente ter uma padronização e fez os mockupzinhos também dos produtos, beleza? Então aqui eu vou pegar um exemplo da Stanley só para não ficar mostrando aqui a marca, né, dessa loja, porque esses serviços que eu presto são sempre com essa questão ética, né, que a gente não divulga quem é e nem a programação feita por trás, tá? Então vamos supor que eu vou pegar um produto Stanley aqui, um copo básico. Vamos pegar esse copo aqui, vou selecionar. Aqui a gente programou para ele ser selecionável no escrito, no título, e não na foto, tá? Se eu clicar na foto, ele não faz nada, tem que clicar no título. Quando você clica, você escolhe qual produto você quer, aí você entra na tela do produto de fato, tá? Aí ele traz pra gente a imagem que a gente fez lá atrás, Paulo Campanha em 2 linhas. Aqui, dentro do Excel, a gente tem aquela limitação, conforme eu falei. A gente tem limitações que no software mais apropriado para a criação de layouts e mockups, naquele software a gente tem uma liberdade maior. Então, de repente, a pessoa que vai realizar a personalização, ela pode diminuir esse espaço, esse gap entre uma palavra e outra. Aqui no Excel a gente não consegue, porque a gente precisou padronizar de alguma forma para que todas as fontes fossem possíveis de serem usadas e feito esse procedimento. Então, aqui a gente não tem essa função de reduzir espaço entre palavras, porque a gente já transformou numa imagem. Aqui o Paulo Campanha já virou uma imagem, já não é mais um texto. Então, a gente não consegue fazer esse tipo de alteração. Mas aqui a gente recebeu a imagem que veio. Aí aqui a gente tem alguns botões de função. Esse claro escuro é simplesmente para você conseguir dar contraste em relação à cor do produto. Porque aqui a gente tem uma legenda onde você consegue trocar a cor do produto de acordo com o produto que o cliente trouxe para a loja. Então eu posso clicar no amarelo, ele simula o copo amarelo. Clico no azul, é a mesma coisa. Branco, coral, laranja, marinho, militar, preto, olha lá, preto, o nome não vai contrastar no preto, então aqui é um caso onde eu usaria essa função de claro e escuro para dar contraste, então eu vou pintar ele de claro, tem rosa bebê, verde, vermelho, então vamos supor que o copo seja branco, o contraste em branco fica meio ruim de enxergar, então a gente pode usar o escuro para ficar mais fácil, tá? Aí aqui a gente tem a opção de girar o nome, se a pessoa quiser, certo? E depois a gente tem um botão chamado imagens. Se a gente clica nesse botão chamado imagens, a gente consegue trazer categorias de imagens, tá? Que a pessoa pode selecionar. Então a pessoa pode clicar aqui, por exemplo, em CrossFit. Ele clica, já tem algumas imagens pré-definidas de CrossFit. Você pode selecionar uma imagem e trazer para o seu copo. A pessoa, de repente, pode querer o nome dela menor aqui na parte da frente e a figura do CrossFit aqui no meio. Tem gente que gosta de fazer desse tipo. Se a pessoa quiser mais de uma imagem, ela pode também. Ela clica em imagens, vem aqui em diversos. Vamos supor, a pessoa faz crossfit, ela quer esse braços fortes. Aí ela pega e coloca aqui. Essa figura, ela foi criada pensando em colocar ela encaixada com o nome, tá? Você pega e encaixa essa figura com o nome. Você coloca o nome no meio da figura. Mas de repente a pessoa pode só querer a figura aleatória aqui no meio. Ela pode colocar as duas figuras. Ela pode colocar aqui na programação que a gente fez aqui
nessa planilha, nesse projeto, a gente colocou um máximo de 5 figuras, tá? Porque a gente está falando de personalizar um produto que tem um limite, né? Senão fica excessivo. Então a gente colocou um limite de 5 figuras, mais que isso ele não consegue personalizar. Então aqui você vem, puxa as imagens que você quer, troca as cores também. E daí existe um outro artifício. Eu posso colocar textos diferentes. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, adicionar texto. Ele volta lá para a página inicial e eu posso colocar um outro texto. Vamos supor que agora eu quero colocar em apenas uma linha. Eu dei o exemplo inicial colocando o nome em 2 linhas. Agora vamos supor que eu quero um texto em uma única linha. Eu vou escrever aqui CrossFit, né? Porque vamos supor, eu escolhi as imagens de CrossFit, mas eu quero escrever CrossFit. Então, eu vou escrever CrossFit, posso escolher outra fonte, não precisa ser a mesma fonte do texto inicial. Vou selecionar, por exemplo, essa fonte. Vou clicar em simular personalização. Automaticamente já existe uma rotina onde ele detecta que eu tenho uma personalização em aberto sendo feita. Então, ele volta para a mesma personalização que eu estava, ele não começa outra, por isso que ele não foi para a etapa de escolher o produto, tá? Porque ele já tem esse identificador. Aí vamos supor que eu quero dessa forma. Eu quero 2 figuras e 2 textos. Um dos textos em 2 linhas e um dos textos em uma única linha. Então eu estou usando praticamente todos os recursos que a planilha me permite num único evento aqui, numa única personalização. E a qualquer momento eu posso trocar a foto a cor do meu produto, tá? Eu posso mudar aqui, se de repente inicialmente eu tinha escolhido uma cor, mas quero pegar outra, eu posso, não tem problema nenhum. E em qualquer momento eu posso ativar aqui o claro, o escuro, posso rotacionar as imagens, como tinha falado, né? Se eu quiser fazer deitado aqui a figura do hominho empurrando ali o pneu e deitar o escrito CrossFit, né? Aí a questão vertical e horizontal, tá? Aí uma vez pronto, uma vez feito tudo isso, a pessoa vai clicar em imprimir e gerar imagem. No caso dessa loja, ele imprime sempre naquelas impressorinhas térmicas, a impressorinha não fiscal, que é sempre aquela folhinha estreita de uns 10 centímetros, acho que até menos que 10 centímetros, deve ter uns 8 centímetros aquela impressorinha, a bobininha dela. Então, o processo de impressão aqui ele foi configurado para aquele papel, aquele rolinho de papel daquela impressora, tá? Não vai ser impresso de uma impressora 4. Então vamos clicar aqui, imprimir e gerar imagem, tá? Aí aqui eu não tenho nenhuma impressora instalada, tá? Então ele não vai imprimir, ele não vai passar por essa etapa, mas quando você clica no imprimir e gerar imagem, automaticamente ele manda imprimir na impressora, que vai estar instalada lá no computador da empresa, e também gera uma imagem, beleza? Então eu vou mostrar para vocês a imagem como que fica. Então tá aqui, pessoal. Essa é a imagem gerada, tá? Quando a gente clica no botão imprimir e gerar imagem, ele vai gerar uma pastinha no desktop do computador. Se essa pasta ainda não existir, ele gera a pasta. Se já existir, ele não precisa gerar e já joga a imagem lá dentro. Então, como eu falei para vocês, como de repente, às vezes é necessário atender um cliente por WhatsApp, por exemplo, às vezes não é um atendimento presencial, então ele gera essa imagenzinha nesse padrão da própria impressorinha lá da loja e o funcionário consegue enviar isso daqui para o cliente via WhatsApp para ele confirmar se o layout está certo, se as informações estão corretas, e daí isso é passado para o funcionário que vai executar depois a personalização, que não é o mesmo funcionário que atendeu no balcão. Então aqui você tem exatamente a imagem que foi gerada no Excel, você tem as informações do código do produto, com a cor, o texto aqui, ó, esse númerozinho que a gente colocou após a vírgula é para identificar se é quebrado em 2 linhas ou não. Tá, então aqui, ó, tá identificando que o Paulo Campanha é na horizontal, conforme está aqui, quebrado em 2 linhas. Então eu tenho a informação que ele é quebrado em 2 linhas, tanto aqui, de forma escrita, como no próprio layout. Aí eu tenho um segundo texto, também na horizontal, só que em uma única linha, que é o caso do CrossFit. Se um deles tivesse virado na vertical, apareceria escrito vertical aqui. E depois ele vem listando as propriedades. A fonte 1, que é o que veio primeiro, é o Paulo Campanha, é na fonte AstroJack. A fonte 2, que é o do CrossFit, foi na fonte Batman Forever. Aí você tem que a figura 1 é o Flip Tire 2. Por quê? Porque ele existe
A gente criou um banco de dados de imagens para personalização. Então, cada imagem tem que ter um nome, porque de repente pode ser que a figura não fique tão legível, pode ser que a figura seja muito parecida. 2 ou 3 figuras podem ser muito parecidas, como era o caso das figuras de Kettlebell, que a gente não citou, mas elas apareceram na tela. A gente tinha uns 4 perfis de Kettlebell ali, se eu não me engano. Então, é bom que a gente traga o nome da figura, porque daí a pessoa que vai realizar a personalização, ela entra ali naquele banco de dados, naquele catálogo de imagens, procura pelo nome e puxa a figura correta na hora de montar a arte para personalizar. Então a figura 1 foi o Flip Tire, também na horizontal, porque ela não foi rotacionada, e a figura 2, braços fortes, também na horizontal. Então você pode ver que ele traz a informação de horizontal ou vertical, tanto para as figuras quanto para os textos, porque tem gente que gosta de fazer a personalização na vertical de comprido, porque você consegue deixar maior, de repente, dependendo do tipo de personalização que você vai fazer. E aqui embaixo ele traz os dados do cliente, o nome e o telefone, que é para entrar em contato com ele tanto quando o produto ficar pronto, quanto caso haja dúvidas antes de realizar a personalização. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês foi esse serviço que eu prestei para essa loja, que foi um serviço bem personalizado mesmo, foi bem interessante, deu bastante trabalho, porque a gente teve que criar todas essas artes em computador também. Eu também mexo em CorelDRAW, eu também consigo criar as artes, é um serviço à parte, ele tem um custo, obviamente, mas a gente criou todas aquelas artes, tanto das imagens padrão, para os produtos a serem personalizados, quanto para as figuras que podem ser escolhidas para entrar na personalização. Então, como eu já falei, por questões de ética, eu não posso divulgar a programação envolvida, mas quem assiste as minhas aulas aqui no YouTube consegue, de repente, assistindo a essa demonstração, consegue pegar alguns gatilhos aí do que foi ensinado, de como que isso pode ser feito. Óbvio que tem muita coisa por trás aqui, que até o presente momento eu nem falei nas minhas videoaulas, porque seriam de nível um pouco mais avançado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Caso queiram o meu contato, o meu e-mail está na descrição de todos os vídeos aqui do meu canal. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo que a gente troca uma ideia. Beleza? Dá aquela curtida, se inscreve no meu canal, por favor, e até a próxima.